Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O irmão Eliezer entrou em contato comigo e pediu para eu gravar essa mensagem, para que vocês possam ser edificados, para que vocês possam assistir, compartilhar, nesse momento de isolamento, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Nós também estamos vivendo essa questão do Covid, do coronavírus. Nós já temos alguns casos positivos na cidade. Essa questão das lives, essa questão dos cultos online, sermões gravados, nos ajudam a continuar sendo edificado, continuando a aprendendo, continuando a crescer na graça e no conhecimento. Então eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia nesse momento. Se você está assistindo em família, se você está assistindo sozinho, eu não sei qual é a tua realidade aí, mas eu queria que você pegasse a sua Bíblia nesse momento e nós vamos ler em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 2, 3 e 4, que diz assim: Meus irmãos, sintam-se felizes quando passar por todo tipo de aflição, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Então eu queria meditar com vocês nessa noite um tema chamado O que fazer diante dos problemas da vida? Como nós podemos agir? O que nós podemos fazer? Porque a todo momento, a todo instante, nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, nós passamos por situações adversas, mas a questão não é somente o passar, não é somente o enfrentar esses dias difíceis, mas sim como é que nós passamos, como é que nós enfrentamos. Tiago, ele diz que quando nós passamos pelas adversidades, as provações, elas geram perseverança. Quanto mais nós vamos passando, quanto mais nós vamos avançando, isso vai gerando em nós esse sentimento, essa postura de perseverança. A perseverança, Tiago diz, que ela nos leva a ser maduros e íntegros, sem faltar alguma coisa. Eu gosto de imaginar essa questão do amadurecimento, essa questão do tratamento que Deus tem na nossa vida. Imagine um cuteleiro, imagine esse profissional. Ele trabalha na confecção de espadas, machados, facas. Para isso, você vai ver que ele pega um material bruto, ele pega um aço bruto e ele transforma em uma peça de grande utilidade, uma faca, um machado, algo que você vai usar no seu dia a dia. Mas o interessante é a transformação. Para transformar esse material rústico, um material bruto, muitas vezes um material que as pessoas não vão dar valor, esse cuteleiro vai pegar essa peça de metal, vai lançá-la ao fogo, vai usar o martelo, vai bater nela várias vezes até endireitar, vai lixar, vai passar por uma série de processos e assim esse pedaço de metal bruto se transforma em uma bela faca, se transforma em uma ferramenta, se transforma em algo que é útil. Assim é a nossa vida. É assim que Deus faz conosco. Ele usa o que é necessário para nos transformar. Então encare, deixa eu te dizer algo, meus irmãos, encare em cada problema como uma oportunidade para transformar o nosso caráter. Não veja as dificuldades, não veja os problemas, não veja aquilo que nós estamos passando como algo ruim para acabar com a nossa vida, mas sim como uma oportunidade de crescer, como uma oportunidade de revelar o caráter de Cristo. Paulo, ele disse lá em Romanos 5, 3 e 4, ele diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Olha só, Paulo, a semelhança de Tiago, ele diz, olha, vamos nos gloriar, vamos nos alegrar, vamos erguer a cabeça e entender que as tribulações, elas vão produzir perseverança. A perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado, e um caráter aprovado, a esperança. Então, o que acontece
exteriormente, né, no exterior da nossa vida, os problemas que nos circundam, aquilo que nós passamos, né, no nosso cotidiano, pessoal, não é tão importante quanto o que acontece dentro de nós. Aquilo que Cristo está trabalhando em nós, no nosso caráter, na nossa fé, é o que é importante. E para isso, Ele vai usar as adversidades, os problemas. Por isso que nós precisamos aprender o que fazer diante desses problemas. As circunstâncias da vida, a Bíblia fala que ela é passageira, ela é temporária. Aquilo que nós passamos hoje é temporário, mas o caráter, a nossa fé, vai produzir algo que é eterno. A Bíblia, frequentemente, ela compara as provações ao fogo que refina o metal, que queima as impurezas. 1 Pedro 1,7, a Bíblia diz assim: assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinada pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Então, quando você, meu irmão, que está me assistindo, meus irmãos aí do Itamaraty, quando vocês passarem pelas provações, isso significa que Cristo está refinando o caráter e a fé de vocês. Isso significa que a imagem de Cristo ela vai ser revelada. Né? O intuito é nos transformar dia a dia, cada vez mais o reflexo, a imagem e a semelhança de Jesus. Então Deus, nos permitindo passar por adversidades, Ele está nos levando a nos tornar mais parecidos com Jesus. E isso nós precisamos entender que é passar pelas mesmas circunstâncias que Jesus passou. Jesus ele passou por solidão, Jesus passou por tentações, Jesus passou por críticas, Jesus passou por rejeições e muitos outros problemas. A Bíblia fala que ele foi tentado, mas sem pecado. Ele passou por muitas provações. E eu sei e eu acredito que nós também passaremos, se é que já não estamos passando. A Bíblia diz que Jesus ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 5, 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Então, algumas vezes, nós falhamos diante dos problemas porque nós não conseguimos entender o projeto e o propósito de Deus. Muitas pessoas, quando elas passam por lutas, por adversidades, por tribulações, ao invés de se tornar mais parecido com Cristo, elas se tornam ainda mais amargas, ainda mais murmuradoras. Então isso não gera crescimento. O que nós precisamos entender é que para alcançar o ideal que Cristo tem, nós precisamos aprender a reagir diante dos problemas. Então, diante dessa fase que nós estamos vivendo, coronavírus, crise, dificuldades, desempregos, tantas situações em que nós estamos vivendo. Esse ano de 2020 foi um ano muito complicado para muitas pessoas. Mas como é que nós estamos reagindo? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, eu quero falar alguns tópicos, o que fazer diante dos problemas da vida. Em primeiro lugar, eu quero convidar você a crer que o plano de Deus sempre é bom. Creia que o plano de Deus sempre é bom. Deus sabe e Deus tem o melhor para as nossas vidas. O Senhor, lá em Jeremias, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Olha só o plano que Jesus Cristo tem para a nossa vida. Olha o que Deus está dizendo através do profeta Jeremias. José, ele compreendeu essa verdade. Nós vemos que José, ele entendeu que Deus ele tem um plano bom, independente das situações. Quando José ele se encontra com seus irmãos, os irmãos dele, você lembra a história? Eles ficam preocupados, eles ficam apreensivos. Agora José é um governador, agora José pode nos prender, pode mandar nos matar. O que vai acontecer? Mas José, ele entende o projeto de Deus. E Gênesis 50:20 diz assim:
Vocês planejaram o mal contra mim, palavras do próprio José, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, crer que Deus tem um plano maior e melhor para a nossa vida é o que vai nos levar a nos posicionar de forma plena, próspera, vitoriosa diante dos problemas. José entendeu esse projeto. Ezequias, a Bíblia fala que ele expressa o mesmo sentimento, ele está com uma doença mortal, e lá em Isaías 38:17 nós lemos assim: foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste, da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Olha o que Ezequias diz: foi para o meu benefício que eu tanto sofri. Deus tem um plano, até na tribulação. Amós diz que Deus faz os seus caminhos na tormenta. Deus, ele é especialista em reverter situações. Então, sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, talvez você está orando e está pedindo: Deus, faz algo, responde, muda essa situação. Lembre-se que Ele tem o melhor para nós. Lembre-se que Ele está nos treinando para viver de acordo com o seu propósito. Ele está nos aperfeiçoando, né? É de total importância que nós possamos, que eu e você, possamos nos manter alinhados, concentrados, direcionados, focados no projeto que Deus tem para cada um de nós. E não no sofrimento, porque muitas vezes o dia ruim, o dia mau vem e nós focamos no problema, nós focamos na tribulação, nós focamos na tempestade e não no Deus que pode transformar a situação, e não no Deus que pode mudar. Então a dica para o que fazer diante das tempestades: foque em Deus. Creia que Ele pode fazer infinitamente mais. Creia que Ele quer fazer o bem para a sua vida. Foi isso que Jesus fez ao suportar a cruz. E isso é que nós somos exortados, chamados a fazer. Hebreus 12, 2, se você quiser acompanhar a leitura, Hebreus 12, 2, nos diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, nosso foco é o que vai determinar para onde nós vamos e como nós vamos. Ter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que suportou a cruz, a vergonha, mas que após passar por essa fase assentou-se à destra do Pai. É isso que nós temos que fazer. Esse é o nosso exemplo. Moisés, a Bíblia fala que ele suportou as tribulações, porque ele contemplava uma recompensa. Ele passou pelo que ele passou, porque ele tinha os olhos fixos naquilo que Deus havia prometido, naquilo que Deus havia planejado para a vida dele. Hebreus 11, 26 nos fala assim: por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então, se você contemplar a sua recompensa, se você tiver os seus olhos fixos naquilo que Deus está fazendo e vai fazer, vai te dar força, vai te dar energia, vai te dar a fé necessária para avançar. Paulo, a Bíblia fala que ele suportou as adversidades da mesma forma. Ele declara assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma alegria eterna que pesa mais do que todos eles, segundo aos Coríntios 4:17. Porque os nossos leves, os nossos momentâneos sofrimentos, aquilo que nós estamos passando agora, ele vai produzir uma glória que é eterna. Então não fixe, não se prenda, não paralise por aquilo que é momentâneo, mas fixe o seu olhar naquilo que é eterno. Não se renda às considerações do curto prazo, mas mantenha o seu foco naquilo que é eterno. Então, o que fazer diante dos problemas da vida? Essa é a grande pergunta, essa é a pergunta de 1 milhão. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, creia que o plano de Deus sempre é bom para a sua vida. Amém? Para a gente avançar, em segundo lugar, o que fazer?
Deem graças em todas as circunstâncias. O segundo segredo, o segundo princípio que eu coloquei aqui é sermos agradecidos, é sermos gratos em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí, se você está me escutando, talvez você está pensando assim: como é possível, como que eu consigo dar graças em todas as circunstâncias? Qual é a fórmula? O que eu preciso fazer? Para isso, meus queridos, nós precisamos aprender a diferença que há entre em e por. É sobre essas duas palavrinhas que eu quero falar com vocês. Observe que Deus ele nos manda dar graças em todas as circunstâncias, mas não por todas as circunstâncias. Então tem uma diferença. É aí que muitas vezes a nossa mente nos trai, né? Eu não vou dar graça por todas as circunstâncias. Eu não vou dar graça pelo pecado. Eu não vou agradecer pelo sofrimento. Eu não vou agradecer pela crise. Eu não vou agradecer pelo coronavírus. Eu não agradeço pelo mal. Eu agradeço pelo fato de Deus usar os problemas e os sofrimentos para o seu propósito. Então, em todas as coisas, eu não agradeço pelo pecado, pelo mal, pela circunstância, pelo corona, pela crise, mas mesmo passando por tudo isso, eu sou grato. Essa é a diferença. A Bíblia diz: alegrem-se sempre no Senhor. Então a nossa alegria, ela é independente de circunstâncias. Nós não dependemos de situações para nos alegrarmos no Senhor. Nós somos contentes, alegres, gratos em qualquer situação. Alegre-se, essa é a palavra. Só que Deus não está dizendo alegre-se no seu sofrimento. Não alegre-se, por causa do coronavírus. Isso é masoquismo. Tem gente que acha que não, vou me alegrar porque roubaram o meu carro. E vou ficar feliz porque fundiu, porque eu estou desempregado. Não é isso. Eu vou ficar feliz independente da circunstância, porque eu sei que Deus tem cuidado, porque eu sei que Deus é o meu provedor, porque eu sei que Deus ele faz milagre. Isso é estar alegre, isso é dar graça em todas as circunstâncias. Jesus, lá em Lucas 6, 22 e 23, se você quiser acompanhar, Lucas 6, 22 e 23, nos diz assim: bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo mal, por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesses dias, saltem de alegria, porque grande é a recompensa de vocês no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Nós podemos nos alegrar sabendo que o Senhor, ele passa pelos sofrimentos junto com a gente. Essa é a diferença. Nós não servimos um Deus alienado, um Deus que está lá no céu, um Deus que não se importa, um Deus que não está preocupado. Muito pelo contrário, ele não se mantém distante. O Deus que nós servimos, a Bíblia fala que ele participa conosco. Jesus, em sua encarnação, a Bíblia fala que ele passou por todo tipo de provação. Se ele passou por todo tipo, é porque ele sabe aquilo que nós estamos passando. Hoje, a Bíblia fala, ele deixou o seu Espírito, nós não estamos sós. Jesus, ele diz, olha, eu vou para o Pai, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês desamparados, desabrigados, mas eu vou deixar o Espírito Santo que vai operar em vocês, que vai ajudar vocês, que vai estar em vocês. Deus jamais abandonou e desamparou os seus. Por isso, diante dos problemas, eu posso ter uma expressão de gratidão. Eu posso, mesmo diante da situação mundial que nós estamos, agradecer ao Pai, porque eu vejo a sua provisão, eu vejo o seu cuidado, eu vejo todos os benefícios, eu vejo que Ele é um Deus presente em todas as circunstâncias e não pelas circunstâncias. A Bíblia diz em Deuteronômio 31:8 assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Amados, guarde esse versículo. O Senhor irá à sua frente. O Senhor estará com você.
Ele nunca o deixará, Ele nunca o desamparará. Creia nessa promessa. Voltando ao nosso tema, o que fazer diante dos problemas? Então, em primeiro lugar, creia que o plano de Deus sempre é bom. Em segundo lugar, deem graças em todas as circunstâncias. 3. Decida nunca desistir. Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, nós lemos assim: pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Diante dos problemas, faça como Jesus. Haja como Jesus. Seja paciente, seja perseverante. A construção do nosso caráter, meus irmãos, ela é um processo. Ela leva tempo. A nossa fé, ela vai aumentando conforme nós vamos passando por situações. Só que algumas pessoas, elas querem evitar, escapar dos problemas. E isso gera um atraso. Isso gera sempre cristãos imperfeitos. Assim a gente acaba enfrentando um sofrimento muito maior, porque a gente está sempre fugindo, está sempre desanimando, está sempre desanimado, está sempre murmurando. Mas quando nós enfrentamos, quando nós vencemos, isso gera um aumento de fé. O nosso caráter, ele é fortalecido. Então, quando você compreende as consequências do desenvolvimento do caráter, isso muda até a nossa oração. A gente faz menos oração do tipo assim: me consola, me ajuda, me livra, parece um bebê chorão, né? Para orações do tipo: Senhor, me renova, Senhor, me dá força, Senhor, eu entendo o seu projeto e eu vou viver o seu projeto independente das circunstâncias. A nossa oração muda. Quando nós entendemos o plano e o propósito de Deus, a gente para de orar nessa questão: ó Deus, eu quero me sentir melhor. E a gente começa a orar: Senhor, use as circunstâncias para que eu possa ser mais parecido com Jesus. Não é mais eu me sentindo melhor, mas é eu querendo ser parecido com Jesus Cristo. E você sabe, nós sabemos, quando nós estamos no caminho do amadurecimento, a gente começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos. Às vezes vai ver um acontecimento, é aleatório, é confuso, é circunstância da vida, mas por ser amadurecidos na fé, a gente começa a ver o projeto de Deus, a mão de Deus, as pessoas que Deus colocou na nossa vida, as pessoas que estão nos ajudando, o que Ele está fazendo. Isso é amadurecer. Então, se você estiver enfrentando algum problema nesse momento, não comece a perguntar para Deus: por que eu, Senhor? Por que o Senhor permitiu? Por que isso está acontecendo comigo? Ao invés desse tipo de oração, desse tipo de questionamento, comece a dizer a Ele: Senhor, o que eu preciso aprender? O que eu preciso fazer? Qual é o caráter que eu vou demonstrar? E aí você vai ver que a nossa maturidade começa a mudar. A Bíblia diz lá em Hebreus 10, 36 e 37, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que dele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Então decida não parar, decida não desanimar, decida ter uma postura de fé. Nós não podemos desanimar agora, nós não podemos parar agora. Nós não podemos deixar que os nossos problemas, que as tribulações, que as tempestades tentam naufragar a nossa fé. Mas o conselho que eu te dou é esse, meu querido. Use as tribulações, use as tempestades para que a sua fé seja fortalecida. Use essas situações para que a sua fé seja demonstrada, uma fé íntegra e verdadeira. Queridos, para chegar ao final, para a gente caminhar para o final dessa mensagem, entenda que muitos dos nossos problemas são a fornalha que Deus vai usar para forjar o nosso caráter. Saiba que o nosso caráter, ele não é revelado no dia bom, quando a gente está com dinheiro, com as contas em dias, mas nós revelamos o caráter de Cristo no dia mau, é quando tudo vai mal. Então, outra coisa, enquanto nós estivermos nesse mundo, nunca vamos deixar de ter problemas. Nunca vamos deixar de sofrer. Essa é uma realidade que nós precisamos entender.
enquanto estiver aqui, nesse mundo mal, com pessoas mal, com a influência do pecado, nós vamos sofrer. Agora, como nós vamos reagir? Como é que nós vamos avançar? O que fazer diante dos problemas da vida? Eu dei 3 princípios para você e eu queria convidar você a aplicá-los em sua vida. Creia que o plano de Deus sempre é bom. Dê graças em todas as circunstâncias e decida nunca desistir. Amém? Então, eu quero convidar nesse momento você a orar. Feche seus olhos e nós vamos estar orando e nós vamos pedir que esses princípios sejam aplicados em nossa vida. Amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos e pedimos, Espírito Santo de Deus, fale conosco. Eu oro para cada irmão, cada pessoa que está nos assistindo, os irmãos de Itamaraty, as pessoas que não residem ali, mas que vão assistir essa mensagem, que de igual maneira o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. Nos dê força, Pai, nos leve a entender o seu plano e o seu projeto, que é um plano de paz e de prosperidade, ó Pai. Nos ensine a ser gratos, a dar graças em qualquer situação, Pai. E nos ensine, Pai, nos ajude a decidir não desistir, a ser perseverantes, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alcance essas pessoas, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Então nós chegamos ao final dessa mensagem. Eu quero te convidar a você acompanhar as demais mensagens. Sempre a gente vai estar postando um vídeo, um estudo, uma mensagem. Nós temos os nossos cultos online também, que são todo domingo às 6h30, agora por causa de um novo decreto aqui em Sete Quedas. Mas se mudar o horário, a gente vai estar atualizando. Mas eu convido vocês a estarem assistindo, a estar participando, a fazer o seu culto familiar. Apesar de estarmos impedidos de nos reunirmos como igreja em um templo, né, nós não estamos impedidos de cultuar. Então esse é o meu convite, que Deus te abençoe. Um grande abraço, em nome de Jesus, até a próxima.